Vamos começar com o Grêmio. O Grêmio tem um compromisso importante, mas antes nós estamos, olha aqui, ó, tá vazio isso aqui hoje, nós estamos com um prejuízo irreparável, eu diria. Porque o Roberto está em São Paulo, cumprindo uma agenda profissional, não está aqui conosco, mas hoje temos o Chico Garcia. Vamos ver se tu consegue substituir a altura a Roberto Gabardo, Chico. Nunca vi uma perda tão significativa quanto essa na minha vida. Não é a mesma coisa, mas por favor, não me abandone aí, eu tô aqui aguardando a sua participação. Os canais de interatividade você já conhece, Twitter Donos da Bola, @DonosDaBolaRS, na nossa página no Facebook e também pelo e-mail donosdabolars@band.com.br. Vou registrar aqui a sua participação ao longo do programa e vou me esforçar. Substituir o D'Alessandro não é fácil, né? Substituir. Sai do Alessandro, entra Vitor Júnior, né? O técnico Renato não muda a estratégia. Mesmo com o time definido para o confronto com o líder Cruzeiro, o treinador esconde a escalação e o esquema de jogo. Acompanhe. Enfrentar o líder do campeonato não é das tarefas mais fáceis, mas é o que o Grêmio terá que fazer. O tricolor recebe o Cruzeiro na Arena. Fizemos uma vitória muito importante lá em Salvador, né? Sabíamos que dependíamos muito dessa vitória para o que viene. Sabemos que temos um jogo muito difícil agora, que temos que enfrentá-lo da melhor maneira e, obviamente, venimos com confiança. Já pensando nas dificuldades, a direção baixou o preço dos ingressos. Quer ver casa cheia? É também uma maneira de aproveitar o embalo da goleada por 3-0 para cima do Bahia na rodada passada. Pois é, o torcedor está recebendo esses incentivos para vir na Arena e apoiar o Grêmio. Só que ninguém sabe quem vai entrar em campo para receber este apoio. Treino fechado. Quando os portões foram abertos, nada que indicasse a escalação. Atividade recreativa, nada além disso. Estamos preparados para jogar qualquer esquema, mas aí o treinador vai decidir qual é o melhor para o time, né? Renato não terá Riveiros, convocado pela seleção paraguaia. Então será preciso fazer alterações no meio de campo, que já foram planejadas, mas não divulgadas. Qualquer um dos 3 esquemas pode ser usados. Então é importante que nós treinamos, nós conversamos, já jogamos em todos eles. Na minha cabeça não tem dúvida alguma. Pode ter certeza que a gente vai procurar de todas as formas buscar o resultado positivo. Mas nenhum mistério na escalação é mistério de verdade se o treinador não viver situações que podem gerar dúvidas nos torcedores. É o caso do Kleber, que volta de suspensão. Eu tenho o esquema já na minha cabeça, está tudo definido e o Kleber vai jogar sim. Sem dúvida alguma ele vai jogar, mas não me faça mais nenhuma pergunta sobre o esquema que eu já falei para vocês. O resto vão saber 45 minutos antes do jogo. E aí estão os mistérios. Qual esquema utilizar? O 3-5-2 ou o 4-4-2? São muitos os números. Na cabeça de Renato, só tem um. O que a gente quer são esses 3 pontos, para que a gente possa dar mais um pulo na tabela. O jogador sabe exatamente o que deve ser feito dentro do campo. Se cada um tiver a participação com atitude, pode ter certeza que é uma equipe totalmente diferente daquela que foi contra o Curitiba. E tendo isso, pode ter certeza que vai ter o apoio do torcedor também. Muito obrigado, Governo Neto. Vamos começar o nosso debate sobre o Grêmio. Vocês acham que o Renato apronta alguma novidade? Tomara que não, né? Tudo que a gente espera é que o Renato não surpreenda hoje. Porque se ele partir para o óbvio, para o que todos estão esperando, vai ter em campo aquela que é a formação que foi a mais consistente desde que o Renato chegou. Foi a formação do Grenal, a formação do 3-5-2, com 3 zagueiros, 2 homens de contenção no meio, o Elano fechando o meio campo. É assim que o Grêmio tem que jogar. O 3-5-2, especialmente com aquela movimentação no Grenal, que foi muito boa dos alas do Grêmio, que seguram o adversário. O Cruzeiro, que enfrenta o Grêmio hoje, tem jogadores fortes pelos lados, especialmente pelo esquerdo, que é o Egídio, lateral esquerdo do Cruzeiro, que é muito bom jogador. Aliás, em campo hoje, os 2 melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro, Alex Telles e Egídio. Então, o 3-5-2 pode ajudar a segurar o adversário nessas subidas pelas laterais, como segurou o Internacional. Se for o 3-5-2, o Grêmio não é garantido sucesso, como nada é no futebol, mas tem boas possibilidades de ganhar o jogo. E amanhã? Aí acabou, não tem nenhuma futebol. Mais, não é. O futebol, o Grêmio vai estar enfrentando hoje o melhor time do Campeonato Brasileiro, não é. de acordo com a tabela. De acordo com a tabela é o melhor, é o primeiro colocado. Mas sabe que não é. Ok, mas ele não chegou por acaso a primeira colocação. Não, peraí, o Cruzeiro, o Ribeiro, ele até pode não ser o melhor, mas ele é um dos melhores. Então, num jogo como esse, tu só tem a possibilidade de vencer se tu colocares a melhor estratégia.
Só que a melhor estratégia não é garantia de vitória, como todo Essa é a mundo sabe. estratégia que o Baldasso quer e que eu até acho que deve acontecer, né? Me parece que é isso que vai ser colocado em campo. Acho que é um pouco o pensamento mágico do Renato e a pressão que existe em volta dele, incluindo a imprensa, né? Ah, o Grenal foi maravilhoso, o Grenal foi tudo de bom, põe o esquema do Grenal. Eu discordo, tá? Qual seria Agora, o esquema eu ideal? diria, eu já falei aqui, 4-4-2. 4-4-2 com quem articulando? Ele não quer o Maxi começando, ele diz que ele não tem problema condições. dele, é que eu estou dando a minha opinião. Não, que o ele vai Maxi não fazer, tem condições. Quero só ver quem são os 3 homens do meio campo, Wagner. Me ajudem aí. Porque esses devem ser. Adriano, Ramiro e Elano. Ramiro no lugar do Riveiros, que serve a seleção paraguaia. Falta alguém com mais capacidade de criar nesse time. Por causa do Elano. Não tem. Mas isso, Sem Meneghetti, o Zé Roberto. isso não é pela escolha por Elano. Isso é porque o Elano está mal. O Elano, pela condição técnica que tem, ele poderia ser esse jogador. O Renato não erra ao entender que o Elano possa desempenhar essa função. O problema é que o Elano está mal. O Elano, no auge da sua condição técnica, ele pode ser o meio armador. Eu ouvi uma entrevista do Marcelo Oliveira, o técnico do Cruzeiro, dizendo que espera o Grêmio com 2 zagueiros. E a gente sabe como é que funciona, né? Todos aqui foram repórteres, alguns ainda são repórteres. Bons repórteres. E, por vezes, o adversário ele sabe antes da imprensa o detalhe do time adversário, né? Do time que ele vai enfrentar. Isso acontece com frequência. Então, o Marcelo Oliveira concedeu uma entrevista antes de viajar aqui para Porto Alegre, dizendo que espera o Grêmio com 2 zagueiros. Eu tenho sérias dúvidas, Baldasso. Eu não tenho a convicção de que o Grêmio vai no 3-5-2. Eu vou colocar dúvida aí até os 45 minutos assim, antes, no 4-4-2 também. Se ele usar o 4-4-2, o risco é dele escalar 3 volantes, como ele fez contra o Coritiba. E se dá mal. E foi uma das piores atuações do Grêmio na temporada. Se ele utilizar 3 zagueiros, eu acho que essa é a tendência, porque ele só não repetiu o 3-5-2, na minha leitura, contra o Bahia, por causa da ausência do Kleber. E que ele não tinha um parceiro à altura do Barcos para jogar ali na frente. Até então ele teria que escalar o Paulinho. Ele poderia ter escalado o Paulinho. Ah, Baldasso, é arriscado. Seria melhor do que a escalação que Só por isso ele Só ele fez divirjo de 3-5-2. vocês, tá? Contra o Curitiba ele não jogou com 3 volantes. Jogou com 3 volantes, sim. Com 4. Não, o 4 Elano... volantes. Não. Tá acusando o Elano volante. Mas ele é volante. Mas tu acha que se ele fosse no 4-4-2, Wagner, qual seria o meio campo do Grêmio hoje? Aí é que tá. Pode ser com 3 volantes ou pode ser com 2 meias, né? O Max e o Elano. Com Adriano, Ramiro, Souza e Elano. Ou Adriano, Ramiro ou Souza, Elano e Maxi Rodrigues. Seria um erro, porque esse é um time que não deu certo até agora e é um time que não vai conseguir ter sequência, porque o Maxi Rodrigues vai ter que sair do time quando voltar o Vargas. Seria um erro o Renato colocar esse só time. a gente vê a entrevista do Renato. Ele disse que o Maxi não tem condições de 90 minutos. É claro que o que eu entendi é que não é questão física, inclusive. É questão de maturidade, na verdade, de preparação do jogador. Ele não disse que o Max não tem condições para 90 minutos. Ele disse que o Max não está pronto. Aí é maturidade. Para começar o jogo. Preparação psicológica até. O Biteco não tem nenhuma chance de jogar? Tem. Guilherme? Tem. Não sei se para começar o jogo. Não sei se para começar o jogo. Cara, diante Mas daí tu quer tirar o Elano do time, é isso? Aí é mais uma mudança. Diante do que o Renato vem fazendo, chance tem de tudo. Agora, eu continuaria apostando no Elano. Eu quero agradecer ao técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, por não divulgar o time ontem, o que nos permite que a gente fique debatendo. É o melhor, para mim, o melhor dos mundos é esse. Eu sei que o repórter, eu que já estive lá, como o Baldasso, o Ribeiro, o Chico, sofre, mas para os debatedores é o melhor dos mundos. Porque se nós tivéssemos com o time escalado, né? Ia para a próxima matéria. Com o Renato como técnico, a emoção garantida o tempo todo. Nós temos debate para toda hora.